Opa, bom, hoje eu trouxe a parte 2 dessa obra, pois vocês pediram muito. Então se quiserem mais, não se esqueça de bater a nossa meta de 1.200 likes. Então sem enrolação, vamos nessa. Após o Prota pedir para ser o namorado dela falso, ele fala que Jing Huilong está mais preocupado com a fama dele e que não se chifraria para ganhar dela e portanto, ser o namorado dela é o melhor jeito de provar a sua inocência a ela. Então a mulher fala que já teve 3 namorados, mas que todos eles foram ferrados por Jing Huilong. O Prota fala que já sabe disso e diz que as pessoas que quiserem subir mais alto, ter um relacionamento com ela seria mais interessante. Ela aponta a arma para o Prota e admite que ele é especial, corajoso e ousado, e ainda é muito jovem, e diz que seria uma pena se ele morresse assim. Ela pergunta ao Prota se ele não está com medo. O Prota responde que se realmente ela quer matar alguém, é só ir em frente, e diz que isso é só uma piada, e por que ele deveria ter medo. Então a mulher diz que realmente gostou do Prota, e que casais devem ter uma foto íntima. Os dois vão e batem uma foto junto. Após isso, Prota reflete que ela é capaz de enviar as fotos para Jing Huilong, e que por um lado é para provocar ele, e por outro lado é para garantir que ele não foi enviado por Jing Huilong. Então ela fala que a partir de hoje ele será o seu namorado, e o manda ser o assistente pessoal dela, e que ela vai precisar dele mais tarde. Ela pede para ele dizer o que houve com seu irmão. O Prota fala que o West China Sear Crow, Central China Regal, South China Sear Plaza são os 3 clubes principais de entretenimento na China, que entre eles tem o West China Sear Crow, que é dirigido pelo irmão dela. A mulher fala que todos no mar da China Oriental sabem disso. Prota continua dizendo que o Oeste China Sear Crow tem feito algumas coisas além de seus limites, onde envolve celebridades de alto nível, pessoas ricas e oficiais, na qual começou uma investigação há 3 meses e que, de acordo com o que ele sabe, estima-se que a rede será fechada em 1 mês no máximo. A mulher se choca com tal informação e pergunta ao Prota o que ele disse. O Prota continua falando que esse não é apenas um problema do irmão dela, e sim da família toda, pois uma vez fechada a rede, o irmão dela irá apenas para a prisão, e que se necessário, a família dela precisará cortar os laços com ele. Li Huonbin fala que isso é muito importante e pergunta se essas informações são corretas. O Prota responde para não o perguntar. Então vamos para o clube de entretenimento, o Sear Crow do leste da China, e vemos um dos capangas que estavam atrás do Prota por ele pegar o carro mais cedo explicar tudo o que aconteceu para os chefes dele, na qual Wang Zuan fala que o Prota feriu os homens de Zhao Zi, roubou o carro dele e ainda pediu o nome do Sr. Li, e pergunta se o Prota não quer viver. O Wang Zuan fala que é estranho o Prota ter o número dele e saber sobre a reunião de maio. O Li Hutai diz que qual for a razão, se encontrarem o Prota e trazerem até ele, ele o mandará para o Vasco com as próprias mãos. Então Li Huonbing chega no local, aonde faz o líder dali, no caso o irmão dela, se assustar. Ele já manda apagarem a fumaça, pois a irmã dele não gosta do cheiro de cigarro. Então Li Hutai pergunta o motivo da vinda dela e se por acaso é algo urgente. Ela responde que está ali para apresentar uma pessoa a ele. O Prota já joga a chave do carro e diz que ontem pegou ele emprestado para brincar, e diz que o carro está no estacionamento do subterrâneo da Fantasy Fashion. Então o capanga de mais cedo diz que ele é a pessoa que usou o nome do Sr. Li. O Prota em pensamento reflete que Li Hutai é o neto mais velho da família Li e é o mais favorito da família, a ponto de ser capaz de usar a maior parte do poder da família, e em comparação com Li Huonbin, Li Hutai é realmente forte e que sua força não é mais fraca do que Jing Huilong. Li Huonbin cresceu de maneira difícil desde criança. Ela não poupou esforços para proteger seu irmão ou para derrotá-lo, e isso também levou a Hutai a respeitar e temer a sua irmã. Li Hutai, com medo, pergunta se esse rapaz é, mas ela já o puxa pela orelha e fala que ele é o seu cunhado e não um rapaz. Então todos se assustam ao ouvir a palavra cunhado. Depois dela soltar a orelha dele, ele pergunta se esse é o namorado falso dela de novo, e se o garoto que ela escolheu não parece muito comum, e pede ela para dar uma razão para estar com o Prota. Então ela começa a fazer um drama, aonde pede desculpa
diz que não está se sentindo bem recentemente e fala que isso tudo é culpa do Prota. O Prota cochicha no ouvido dela e pergunta se ela não está adicionando um pouco de drama. Ela pergunta se ele tem medo que Ding Huilong o elimine. Ele responde que não, mas que o irmão dela parece estar atordoado. Na mente de Li Hutai, ele se pergunta se a irmã dele está grávida e se o filho será do Prota, e se isso tudo é verdade, e reflete que o Prota não tem aspecto de mal, mas não é o cara mais bonito, e que sua irmã gosta de caras mais velhos, e porque ela sairia com um homem no início dos 20. Então ele chega na conclusão que talvez o Prota queira enganar a irmã dele, já que por vezes o amor torna as pessoas cegas, e o amor faz o QI das pessoas caírem para zero. Então ele pensa que precisa salvar sua irmã do Prota. Então ele pergunta como que eles se conheceram. O Prota responde que foi há 3 meses atrás, quando a irmã dele estava recrutando estagiário em uma universidade. Li Huanbing se pergunta se realmente fez isso e como que o Prota sabe disso. Li Hutai já questiona se eles se conheceram só há 3 meses e que é pouco tempo, e se ela realmente chegou até o Prota. Li Hutai, com raiva, se aproxima do Prota e fala que ontem ele estava com uma garota no bar de Lotus. Li Huanbing questiona sobre a menina. O Prota responde para não entender mal, pois a mulher é Mu Qianqian, filha de Mun Shihai, a dona do grupo biomédico Mu da China Oriental, e que Wang Xiang deveria o agradecer, já que se ontem ele não tivesse parado Liu Huzi, ele realmente teria dado um passo em frente com ela, e talvez ele não conseguiria ter como consertar isso. O grupo Mu da China Oriental é o grupo biomédico líder no mar da China, e que o antigo conselho Mun Shihai vale bilhões de dólares, ou um deputado do Congresso Nacional do Povo. Há muitos e bons contatos lá, e que se o grupo da China Oriental é um dragão, então o grupo de Mu é uma pequena cobra. O Prota questiona que mesmo que eles lutassem contra o grupo de Mu e ganhassem, eles ainda teriam que pagar um preço enorme. Li Hutai o agradece por isso. Li Huanbing, em pensamento, nunca imaginou que seu irmão, que não tem medo do mundo, se subjugado pelo Prota em poucas palavras. Então ela fala para pararem de besteira, pois eles foram ali por algo importante, pois alguém de cima quer mover o clube da coroa. Eles se chocam e Li Hutai diz que isso é impossível, pois ele cuidou de tudo e que ele saberia se esse fosse o caso. O Prota fala que ele não deveria ter levado o vídeo para chantagear essas pessoas e que seu negócio com a Xie-Hu já deveria ter sido cortado há muito tempo. Li Huanbing, com raiva, pergunta se ele ainda está em contato com Xie e que ela já o avisou várias vezes que ele não é uma pessoa boa. Li Hutai diz que pode explicar. Prota fala que a irmã dele tem razão. Xie não é uma boa pessoa e que ele o traiu dessa vez. Ele colocou as culpas nele pelo que aconteceu e diz que a ideia foi dele. Li Hutai pergunta como ele poderia saber disso, pois nem a sua irmã sabia, e questiona quem o contou. O Prota fala que não há necessidade de esclarecer para ele, e que o Prota está ali por ela e não por ele, e que só ajudará ele porque é irmão dela, e que se algo acontecer com ele, ela ficará triste. Li Hutai fica com raiva e diz para o Prota deixar as coisas claras hoje, senão ele não sairia dali vivo. Li Huanbing o manda acalmar e deixar o Prota terminar. Li Hutai diz que não se importa se o Prota mentiu para ela, mas ele não vai acreditar em um mentiroso que não consegue nem falar claramente. O Prota fala que agora poucas pessoas da China sabem disso. Há 4 meses, Liao Gou, que estava de paraquedas no departamento da Polícia Marítima da China Oriental como vice-diretor, veio para tratar do caso do entretenimento da coroa, com alguns investigadores disfarçados de convidado para irem disfarçados, e outros se esconderam na casa do clube e recolheram muitas provas. Então o Prota faz uma lista com os nomes dos agentes infiltrados e entrega para Li Hutai, que já olha e fica surpreso. Então ele manda o Wang Shuang notificarem para todos e manda se armarem. Para o Wang Shuang, ele fala para enviar os seus homens para investigar essa lista e diz para o Prota que essas informações é dele e que se estiver errado é tudo culpa dele. O Prota se senta e pergunta quanto de dinheiro ele está disposto a gastar. Depois de um tempo, eles olham as informações e com raiva manda capturar todos da lista agora e diz que não pode acreditar nisso, e ele joga a câmera, que acaba quebrando. O Prota fala que eles não podem ser capturados, pois se um deles estiverem faltando, os policiais começarão a agir, e eles têm algumas provas sobre ele, relacionadas a cassino. Portanto, ele deve ter cuidado. Li Hutai pergunta bravo o que ele deveria fazer então. O Prota pergunta se ele quer prosseguir
com isso e ir para a cadeia, ou quer passar com segurança por isso. Lee Hutai pergunta se o Prota tem alguma solução. O Prota fala para ele mandar o seu povo para não irem lá. Então ele manda e pergunta o que deveria fazer agora. O Prota fala para ele pedir desculpas a ele, que ele irá consertar tudo. O Prota em pensamentos reflete que ele deveria o respeitar, já que agora ele é parte da família. Lee Huanbing pergunta o que ele está fazendo, pois eles são família, e fala para ele o ajudar. O Prota responde que Lee Hutai não o vê como família. Então Lee Hutai pergunta do que ele está falando, que é óbvio que ele o vê sim. Ele pede desculpa, diz que é por medo do Prota estar traindo a sua irmã. O Prota fala que não acredita e só por causa da irmã dele, ele o dará uma ideia. O Prota fala que primeiro ele tem que eliminar She-Hu, pois ele sabe demais, e se ele estiver vivo, não vai funcionar. O Prota fala que agora ele está na Vila 17, no bairro Lotus, para usar umas paradinhas com a sua amante, e que se ele for de caixa por overdose, ninguém vai suspeitar disso. Lee Hutai diz que é uma ótima ideia. O Prota fala que em segundo, todas as evidências estão na mão de Liu Bo, e que é só pegar e destruir, e ele estará seguro. Lee Hutai diz que entendeu, mas o Prota pergunta se ele está louco, pois ele é grande demais para alguém como ele. Prota fala que tem um cofre na rua Willow, segunda avenida, quarto 501, embaixo do closet do quarto principal, e que a senha é 571564, na qual a evidência está lá. E já que a missão tem que ser secreta, a evidência é só isso. O Prota fala para ele mandar alguém roubar e destruir. Lee Hutai se choca com o tanto de detalhes e o fato do Prota também saber a senha. O Prota diz que por terceiro, ele deve contar tudo para o velho sobre isso, especialmente sobre as coisas com She-Hu, e que ele deverá explicar claramente. Afinal de contas, eles estão falando da família Wei. A família Lee e a família Wei foram hostis por anos, e os dois lados estavam sempre em guerra, e muitas pessoas foram presas por isso. A família Wei ficou por cima, por isso a mestre Lee queria juntar forças com a família Jing, para assim poder lutar contra a família Wei. E depois que tudo isso acabar, e a família Wei tomar vantagem da luta da família Lee, vão ter muitos problemas, e o velho deve estar ciente disso tudo. Lee Hutai responde que irá falar com o velho. O Prota, para finalizar, fala para queimar o Crow Club. Lee Hutai se assusta, que só um pequeno incêndio está bom, pois só precisa passar nas notícias, e que com isso ele poderá usar essa desculpa para poder redecorar e parar o funcionamento sem nenhuma suspeita. Então, se ele conseguir fazer essas 4 coisas, o Prota garante que ele ficará bem. Lee Huanbing já pega na orelha de seu irmão e pergunta se ele entendeu o que o Prota disse. Ele pede para ela parar e que ele já entendeu. Então seu celular toca. Lee Hutai pergunta quanto que a pessoa perdeu e a pessoa responde que foram 2 bilhões. Lee Hutai se assusta e o pede para esperar, que ele está indo até lá. Ele avisa para sua irmã e para o Prota que algo aconteceu no cassino e os pedem para esperar por ele. Prota já pergunta se é o Shen, o dono do alumínio Fusheng. Lee Hutai pergunta como ele sabe disso, então eles vão junto até o cassino, e no caminho, Prota diz que Shen chegou na China Leste ontem e propositalmente tirou os veteranos da cidade do cassino para se livrar da vergonha anterior. O Prota diz que Lee Hutai está ferrado e não importa quem ele seja aqui, já que ele e o negócio de She-Hu, na prática, são dependentes de seus contatos para trapacear no jogo e roubar o dinheiro do cassino. O cassino funciona assim, porém eles deixam você ganhar e depois tomam tudo de ti. Shen perdeu centenas de milhares de milhões ali, fazendo com que a campanha falisse, e para resolver esse problema, ele juntou dinheiro por aí, e no processo, ele descobriu que muitas pessoas já perderam dinheiro como ele, e que ele contou isso para o arquivilão da família Lee, a família Wei. E no processo de investigação, eles descobriram sobre sua filmagem secreta. Então a família Wei aproveitou a oportunidade e se uniu com os outros para usar isso e derrubar a família Lee. O Prota fala que normalmente Shen não ousaria trazer alguém profissional para lá, afinal ele não pode mexer com a família Lee, mas agora ele não liga, porque sabe que ele está acabado. Lee Hutai se irrita e fala como que ele ousa fazer isso e que ele não vai viver por muito tempo. O Prota já fala para ele não se animar muito. Então vemos Shen com um cara profissional, ganhando mais uma vez no cassino. Shen já fala que está rico. Lee Hutai fala que Shen está com as mãos boas. Shen fala que ganhou muito dinheiro hoje e pergunta se Lee Hutai não irá se importar. Lee Hutai responde que esse dinheiro que ele ganhou é pouco e que a família Lee pode se dar ao luxo de perder isso. Shen fala que todos os veteranos dali jogaram e perderam e diz que o Sr. Lee tem pouco talento
O Prota já fala que não acha isso, então ele o chama para jogar um pouco. Shen já dá uma risada e pergunta como que vai ser e se o Prota não está sendo modesto demais, que só hoje eles perderam 2 milhões contra ele e se eles ainda querem continuar com isso, e fala que é vergonhoso enquanto ri. Lee Rutai pergunta a sua irmã se o Prota é bom de aposta também. Ela responde que, para ser honesta, ela não sabe. O profissional que está contra o Prota, em pensamentos, afirma que mestres de aposta são bons em adivinhar os estados psicológicos de seus oponentes e que isso é uma grande experiência e que o jovem é impossível de possuir e que só de olhar para o rosto do Prota ele sabe quais são as cartas dele. Li Huanbing questiona se ele consegue ganhar. O Prota responde que sem dúvidas que sim e que ele pode derrotar qualquer cassino no mundo. Então começa o jogo. O profissional em pensamento se pergunta o porquê do Prota não olhar as cartas viradas e se pergunta se isso é um hábito. Então ele fala que o Prota pode ir primeiro, já que a mão dele é maior. O Prota aposta 500 mil e o homem sobe esse valor. Então vamos para a próxima aposta e o Prota coloca 500 mil novamente. Dessa vez o homem passa. No quarto turno o homem passa de novo. No oitavo o Prota coloca 500 mil novamente. No 15º o Prota passa. O 21º o homem coloca 500 mil. Então o Prota fala que ganhou novamente. Lee Rutai já fala para Shen que o cara que ele contratou está ficando sem sorte. Shen fala que acabou subestimando e em mente ele diz que o Prota acha que está com a vitória, mas que ele já caiu na armadilha. Então vemos uma conversa de tempos atrás, na qual o profissional fala com Shen que tem um hábito de perder algumas no começo, para observar os seus oponentes e analisar como eles jogam, e depois incentiva eles a não se preocuparem. Shen fala que quando eles chegarem no cassino, estará tudo nas mãos dele. Então voltamos para o tempo atual, e Shen na mente reflete que Lee Rutai já perdeu 200 milhões, e caso ele perca mais, o cassino vai incentivar o Prota a jogar mais. O 30º turno começa e o Prota aposta 1 milhão. O homem reflete que o Prota aposta sem olhar para as cartas escondidas e que parece que o Prota só confia na sorte. Então o homem sobe a aposta. O Prota coloca mais 1 milhão. O homem reflete que o Prota tinha uma mão bem ruim e ele tem um par de reis e isso é quase uma vitória garantida. Então ele fala que já que é assim, ele vai com tudo e aposta tudo. Lee Rutai reflete que só olhando para as cartas do Prota ele tem mais chance, mas as cartas escondidas ainda não foram reveladas. Então o Prota aposta tudo também. O homem questiona se é só 100 milhões e que é melhor jogarem com 200 milhões. Então o Prota pede mais 100 milhões. Lee Rutai pede para trazerem mais e as senhoritas do cassino trazem. O homem em pensamento diz que baseado nas suas observações, o Prota só coloca a ponta do dedo em cartas importantes. Então a chance daquela carta ser um ás é grande. Ele passa e diz que o Prota é muito emocionado e era para ele ter seguido seu conselho de parar com 500 milhões. Lee Huanbing pergunta se a carta escondida é um ás. O Prota responde que não e que é um 2 de copas. O homem se irrita, pergunta se o Prota o enganou. O Prota responde que ele saiu e que não era para o culpar. O homem se recompõe e reflete que o Prota tem outros hábitos. No turno 31º, o homem possui um 9 de paus e reflete que ambos têm a mesma mão. A não ser que a carta escondida do Prota seja um 9, ele não ganha dele e a probabilidade de todos os 9 saírem é baixíssima e que o Prota nem olhou as cartas novamente e que agora é a hora dele de acabar com o Prota. O homem fala com o Prota que é uma boa mão para os dois e pergunta que tal eles fazerem a última rodada e apostar 200 milhões. O Prota responde que sobe o valor. Opa pessoal, muito obrigado a todos que chegarem até aqui, e para ter continuação, não se esqueça de bater a nossa meta de 1.200 likes, e se vocês gostarem do canal e do vídeo, não se esqueça de bater nossa meta de 10 mil inscritos. Então, até a próxima!